Olá, doutorandos e doutorandas em Educação da Universidade Leonardo da Vinci. Estamos aqui mais uma vez para a nossa segunda semana de estudos da disciplina Estudos Avançados em Currículo 1. Hoje, como já dito na última aula, nós vamos trabalhar especificamente a questão do currículo brasileiro e as suas características. Como deve ser composto o currículo, quais são as características dos currículos, qual a importância de ter um currículo que associa a teoria e prática na formação plena do estudante. Então, vamos ver diversos aspectos hoje ligados à questão do currículo no ensino superior, que visa, de fato, ter uma formação plena do seu estudante, do seu acadêmico, seja lá que ele esteja fazendo uma faculdade, um centro universitário, ou em uma universidade ou em um instituto. Para começar a nossa aula, vamos trabalhar a questão de currículo da educação superior no Brasil. Primeiro, nós temos que entender o que é currículo. Temos que entender, pessoal, que currículo nada mais é do que, em linhas gerais, um percurso que tem que ser percorrido por todos os acadêmicos. E percurso esse que leve a uma formação ampla, complexa, e que seja capaz de preparar o estudante para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, que possa atuar com qualidade. E aí, como seria a questão do currículo da educação superior? Aí o que acontece? O currículo brasileiro ele vai ser composto por questão de objetivos de aprendizagem, tem a questão dos conteúdos que tem que estar lá com relação direta à sua disciplina, tem as experiências também, porque o currículo tem que propor a parte teórica e a parte prática. Teoria e prática não podem ficar dissociados. Os ambientes, vai tratar também da questão dos materiais de estudos, os métodos de estudos. E tudo isso, pessoal, nada mais é com o fim de levar o estudante a sair preparado da universidade e não somente com um papel de graduando em uma determinada área do conhecimento. Então esse caminho ele precisa ser percorrido passando por diversos aspectos para que o aluno ele possa ser altamente qualificado. E é um compromisso das instituições brasileiras que isso deva acontecer. Porque além da questão do aluno sair com boa formação, passar no concurso público, entrar no mercado de trabalho, também está o nome da universidade. Há-se uma cultura de dizer que se um aluno não é bem sucedido, a universidade não atingiu o seu objetivo. E aí há uma complexidade, uma dualidade muito grande ao afirmar isso. Por quê? Necessariamente, nem todo aluno que não sai preparado, a culpa é da universidade. Porque o aluno ele pode simplesmente estar na universidade, estar cursando seu curso de nível superior, ter um currículo excelente, mas ele mesmo por si só deixa a desejar. Mas quando a universidade encontra um aluno dedicado, um aluno esforçado, que deseja percorrer e ter uma formação concreta, sólida, e encontra um currículo que favorece esse percurso do aluno, de fato, o aluno ele vai ser bem sucedido fora da universidade, porque tem que ter a questão da pesquisa, a questão da extensão, a questão do ensino. Tudo isso contempla o currículo de uma universidade. Aí temos as diretrizes nacionais de como deve ser o currículo das universidades no nível superior. Primeiro, perfil dos egressos. Ela tem que analisar qual é o perfil que ela quer formar, que habilidades eles devem ter, quais características devem contemplar, como é que esse estudante vai sair da universidade, o que é que ele deve alcançar após a universidade. E que com certeza uma das grandes preocupações das universidades hoje é levar esse aluno a sair capacitado para ingressar no mercado de trabalho, né? Então temos aí outro ponto, competências e habilidades desenvolvidas. É necessário que no currículo esteja bem claro quais são as competências que o aluno deve ter e as habilidades que devem ser desenvolvidas nesse aluno para que ele possa ter uma formação concreta, uma formação sólida. Outro ponto bem significativo são os conteúdos curriculares. Os conteúdos curriculares, eles precisam e devem ter uma relação direta com a formação do aluno, com a área de atuação do aluno e também com a questão de interdisciplinar, como eu citei na aula passada. Porque uma área de ensino, uma área de estudo, ela deve estar percorrendo algumas outras áreas pela necessidade de que, quando o aluno ele sai da universidade,
muitas vezes ele vai trabalhar numa equipe multidisciplinar. E nesse processo de uma equipe multidisciplinar, não é suficiente somente ele saber da sua área, mas que ele saiba também um pouco das outras áreas de conhecimento. A estrutura curricular também vai tratar da questão da duração dos cursos, porque existe uma duração mínima, duração máxima, para que esses cursos eles possam acontecer, para garantir que essa formação ela seja adequada, que ela seja concreta. Então, geralmente os tecnólogos eles duram 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Os bacharelados, 5, 6, 7 anos, 8 anos. É muito relativo de acordo com o curso. E também temos aí a questão das licenciaturas, que duram aí 4 anos, 3 anos. Depende muito também da universidade e do que ela conseguiu que seja aprovado. Também temos a questão da estrutura modular. Como é que o curso ele vai se estruturar? O que é que vai estar lá no tronco comum nesse curso? O que é que vai estar na parte no eixo específico em cada eixo da formação acadêmica? Então é preciso que as disciplinas elas sigam uma arrumação onde comece aí com uma base comum, que ele vai passar por todas as áreas de conhecimento, e aí a partir desse primeiro momento, ela vai crescendo, 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 sempre com disciplinas, assumindo a teoria e a prática, que vá fazendo com que o aluno ele avance e que ele tenha conhecimento prático e teórico da sua área de formação. Temos a questão dos estágios. Os estágios, eles são... temos os estágios não obrigatórios, que é aquele estágio que o aluno faz para adquirir conhecimento na sua área, né? Mas que a universidade ela não está cobrando para que ele faça. E temos os estágios obrigatórios. Os estágios obrigatórios eles precisam serem realizados. E o que acontece? Geralmente, quando a universidade coloca os estágios, ela vai colocar lá o primeiro estágio como observação, o segundo estágio como, por exemplo, alguma intervenção, e depois chegando num outro estágio como uma parte mais prática. E aí os estágios têm uma carga horária bem significativa, porque é aquele momento em que o aluno ele vai deixar um pouco na sala de aula, ele vai para um ambiente de prática e vai colocar tudo o que ele aprendeu na sala de aula e no estágio, com as pessoas que ele vai estar convivendo. E temos um detalhe, ele não só vai levar o que ele está aprendendo na universidade para o campo de estágio, no campo de estágio, ele também vai desenvolver e vai adquirir novos conhecimentos. Conhecimentos estes que vão solidificar a sua formação, mas que não foram vistos na universidade. E claro que, em algum momento, tudo que ele viu fora do estágio, que tem relação com a sua formação profissional, ela vai voltar para a universidade em um momento de debate, em um momento de discurso, para ver a questão do retorno, dos benefícios que o estágio trouxe para a vida do acadêmico. Nós também temos as atividades curriculares complementares. As atividades curriculares complementares são chamadas de ACCs, são atividades em que as universidades abrem aí uma carga horária de 200, 300, 400 horas, depende muito da instituição de ensino superior, onde o aluno tem que desenvolver algumas atividades fora da universidade ou dentro da universidade, como, por exemplo, participar de projetos de pesquisa, participar de projeto de extensão, participar de congresso, participar de seminários, publicar artigos, escrever livros. Tudo isso faz parte das atividades complementares que vai melhorar, vai ampliar a capacidade do aluno de uma reflexão crítica e de uma melhor atuação profissional. E aí, ao final, quando o aluno contempla uma certa quantidade de horas, ele faz o registro na universidade e vai esperar a conferência de ser validada aqueles cursos ou não. Lembrando que essas atividades curriculares, elas devem ter relação direta ou próxima do currículo do curso do aluno. E por fim, temos aí também a questão de trabalho de conclusão de curso. O nosso querido TCC, sabemos que no nível de pós-graduação, lato sensu, o TCC ele foi não, ele se tornou de questão optativa pelo aluno. O aluno não é mais obrigado a fazer o trabalho de conclusão de curso na pós-graduação, mas algumas universidades ainda exigem esse trabalho de conclusão de curso. E na graduação ele é um pouco ele é um pouco não, na verdade ele é obrigatório, apesar que é a universidade que vai destinar que tipo de trabalho de conclusão vai ser feito.
Algumas universidades aceitam como trabalho de conclusão relatórios de estágios, por exemplo, e que o aluno vai apresentar esse relatório de estágio e deixe ele no formato que a universidade exige, e então isso vai ser o TCC do aluno. O TCC do aluno também pode ser um artigo de 15, 20, 30 laudas. Também pode ser uma monografia, né? Uma escrita única, onde ele vai fazer uma pesquisa, vai fundamentar teoricamente, apresentar os resultados e vai apresentar ao final do seu curso. Sem esse TCC, que consta na grade dos cursos, geralmente ele não consegue se formar até fazer a, a parte escrita do TCC e a sua defesa. E assim, o trabalho de conclusão de curso, como nós sabemos, na nossa época, era um terror para os alunos que diziam, não vou terminar o curso por causa do TCC. E sabemos que TCC nada mais é do que uma pesquisa, que vai ali trazer um pouco, trazer em conta aquela gama de conhecimentos que o aluno obteve no decorrer de todo o curso, tanto dentro da universidade como fora da universidade. Aí que até o que Apple vai falar sobre a questão do currículo no ensino superior. Ele vai dizer que o currículo jamais, em hipótese alguma, ele vai ser neutro de conhecimento. Nunca ele vai ser neutro de conhecimento. Pelo contrário, ele vai ser um currículo que vai estar permeado por questões políticas, questões sociais, questões pedagógicas, porque o que acontece? O currículo tem que dialogar com o que acontece fora dos muros da universidade. Então, vai estar assim, vai ter um currículo que vai prezar pela formação plena do aluno, mas vai estar imbuída essa questão política, a questão pedagógica, a questão social, a questão econômica, a questão financeira, que são pontos que devem, precisam ser discutidos em sala de aula com o aluno, porque é um conhecimento que ele vai trazer de fora para dentro da universidade. E aí lá dentro vai ser discutido e ampliado esse conhecimento. E na atualidade, o currículo do ensino superior, ele vai sempre urgir da necessidade de que nós formemos, enquanto docentes, enquanto universidades, alunos críticos, capazes de reconstruir a sua própria capacidade de pensamento, de reflexão, e também a questão de relacionar a teoria e a prática, para que o que acontece, teoria e prática junto ali na profissão dele. Lembrando que ele vai estar sempre pensando que pensando não, ele vai ter que saber, ele vai saber que a atuação profissional dele vai estar cheia de valores. Tanto que, para isso, existe muitos cursos, existe o seu código de ética profissional, como por exemplo, eu, além de ter formação ampla em educação, em saúde, ser mestre em educação, doutor em educação, pós-doutor em educação, eu tenho uma formação particular em serviço social. Então, eu, enquanto assistente social, atuo também como assistente social, além de atuar também na educação básica e superior, eu tenho que fazer o meu registro no Conselho Regional de Serviço Social, e aí eu tenho lá o Comitê de Ética. Tem o Comitê de Ética que vai aprovar o Código de Ética do assistente social. Esse Código de Ética eu já vi na universidade, mas quando eu vou tirar meu registro, eu recebo a minha carteira de identidade e recebo, dentro da documentação, uma carteira que verá todo o código de ética, que ali vai nortear os princípios, os valores, o que pode, o que não pode, todas essas questões. Porque a atuação profissional, acadêmica, ela tem que estar sempre baseada na questão da ética, do que é correto. Mesmo que você tenha situações que são recriminadas pela sociedade, mas que vai lhe trazer um benefício. Então, é questão de valores mesmo, de você ser honesto consigo mesmo, você ser honesto com a sua profissão e você ser honesto com os usuários do seu serviço. Então, a gente tem que entender, ainda de acordo com Lopes, 2011, que currículo nada mais é também do que um fruto da seleção de cultura e dos conflitos que existem entre os sujeitos.
Então, para poder entender e construir um mundo melhor, de acordo com o Lopes, o currículo vai ter que estar, sim, permeado com o que acontece fora da universidade. Nós vamos ter que discutir dentro da universidade, dentro do nosso curso de graduação, a questão do preconceito, a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão também da violência contra a mulher. São questões sociais. Nós não podemos ficar parados enquanto a coisa acontece lá fora. Então, o currículo vai trazer também essas questões em determinadas disciplinas. São os temas que só podem ser discutidos em seminários, em componentes integradores ou alguma área do conhecimento dentro do curso. Por quê? O currículo não pode esquecer, em hipótese alguma, o que acontece fora da sociedade. Porque se o aluno só vê tudo que interessa a ele enquanto formação acadêmica e esquecer o que acontece lá fora, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai se deparar com situações diferentes. Então, no caso, por exemplo, dentista pode chegar lá, um paciente pode chegar lá no consultório dele com os dentes danificados, que pode ser de violência doméstica, entende? Então, é preciso que a gente tenha essa questão o que acontece lá fora na sociedade, eles venham para dentro da universidade. Até que a universidade também não é um campo neutro de conhecimento. Na universidade também há sim uma necessidade, enquanto instituição de ensino superior, de além de ofertar o conhecimento, ela trazer à tona tudo isso que acontece fora, para que o aluno ele tenha ciência e saiba, pelo menos, lidar quando tiver que conviver com algumas dessas situações que possivelmente irão aparecer no seu fazer profissional. Então, quais são os pontos relevantes hoje para o currículo? Primeiro, integração curricular. É muito importante que haja uma integração de currículo, o currículo oculto, o currículo oficial, aquela parte de conhecimento que vem de fora, para que o aluno ele possa permear diversos campos, diversas áreas e possa aí ter uma formação mais ampla. Tem que ter também a questão da flexibilização curricular. O que seria essa flexibilização curricular? A flexibilização curricular, pessoal, se refere à questão da grade curricular. Ela tem uma flexibilidade onde algumas universidades, alguns cursos, possam colocar disciplinas eletivas. E aí é onde o aluno ele vai ter a prioridade de escolher qual disciplina ele vai escolher dentro da que a universidade vai estar oferecendo para o aluno. Tem a questão da participação colegiada. Existe uma participação de que necessidade que o aluno também participe, o colegiado participe, todos que compõem o grupo universitário participem na elaboração de um currículo, que pensem, que reflitam, vejam o que é melhor conter e o que é que não pode conter. Tem a questão do contexto da prática profissional, como é que vai acontecer a prática profissional do aluno no decorrer do curso, com estágio, com extensão, com pesquisa, com atividades que vão levá-los a campo antes de saírem da universidade. Outra coisa interessante também são as parcerias entre universidades e entidades profissionais. Por exemplo, é necessário que a universidade, por exemplo, de medicina, faça uma parceria aí com uma instituição hospitalar, um laboratório ou algo do tipo, para que os alunos possam ir a esses espaços ou que esses espaços venham à universidade ao encontro do aluno. E geralmente também é muito comum que as universidades criem parcerias com outras universidades para que o aluno possa vivenciar outras experiências em outras instituições. A teoria e prática, como eu já falei para vocês, é indissociável. Tem que ter sempre teoria e prática ali junto andando. Então você vê a teoria, vai para a prática, confronta o que você aprendeu, vê o que estão ali de forma síncrona, o que não está de forma síncrona e vai conseguir desenvolver a sua prática profissional. Também tem a questão da distribuição dos tempos e espaços. A questão do aluno ele ter que saber quando ele vai ter que praticar o estágio, quando vai ter que praticar uma atividade de extensão, alguma atividade universitária, em que período isso vai acontecer e qual a importância para isso na sua formação. E aí, para a gente finalizar,
Currículo é o tecido que impulsiona o sujeito a construir sua profissionalidade, abrindo ou fechando possibilidades de se autotranscenderem. Então, o currículo está aí a sua importância. É um caminho que deve ser percorrido pelo aluno para chegar no alto, no alto da sua capacitação profissional, no alto da sua formação acadêmica, para quando ele sair da universidade com seu diploma na mão, reconhecido, registrado, que ele possa entrar no campo de trabalho e fazer um bom exercício da sua atuação profissional. E isso depende muito do currículo e tudo que nós vimos, de como a universidade está organizando esse currículo. E o currículo tem que estar sempre associado com a teoria e a prática, jamais em dissociá-los. Temos aqui algumas orientações, a gente está na segunda semana, né, do curso, da disciplina. E nessa semana vocês vão ter que desenvolver uma outra atividade escrita, cuja orientação está na plataforma, está no AVA. Tem lá o texto básico para reflexão, tem o template, onde lá contém o que vocês devem fazer, como devem fazer, a quantidade de laudos, a quantidade de linhas que deve ser feita. Lembrando que essa atividade 2 ela também vale 20 pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através da nossa plataforma de estudos. No mais, eu fico por aqui. Nos vemos daqui a pouco na nossa próxima aula. E bons estudos e espero que fiquem bem e espero encontrá-los bem na próxima aula. Abraço.